Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o candidato a deputado estadual aqui em Santa Catarina, Luciano Buligon, ele que já foi prefeito de Chapecó em 2 oportunidades, para falar um pouco sobre a sua candidatura, agora que foi homologada na semana passada, entre outros assuntos, as pautas que ele defende, também as questões aqui do estado de Santa Catarina e mais conversas que vamos debatendo ao longo do programa. Buligão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vitor. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando nesse momento tão importante de Santa Catarina, né? Momentos que antecedem a campanha, porque a campanha efetivamente começa agora no dia 16 de agosto, mas já houve as convenções, já houve a homologação da candidatura, já houve a documentação, ou seja, vamos ser candidatos homologados, isso já está tudo certo. Então, a oportunidade de poder estar falando com todos, que não são poucos, né, de Santa Catarina e também de outros estados que estão sempre conectados aí no Talk do Diário do Iguaçu. Perfeito. Então, Buligão, falar um pouco para nós sobre, agora passou as convenções, como é que a avaliação sua foi esse período da pré-campanha que ainda está acontecendo, né? Termina dia 16, mas a questão da convenção que teve na semana passada, como é que foi para chegar até a condição de deputado agora? Tu sabes que eu estou impactado positivamente pela organização partidária do PDT. O PDT nos convidou, o PDT é um partido que nos abriu o caminho, né, nos permite ser efetivamente o que a gente sempre defendeu, sem precisar se enquadrar, se encaixar em ideologia alguma, né? Verdadeiramente o PDT abriu essa condição para que eu pudesse ter uma pré-candidatura e agora uma candidatura homologada muito tranquila nos princípios e valores que eu sempre defendi como homem público, como prefeito, como secretário de Estado. E impressionante como o PDT está organizado, ou sempre foi organizado, eu não conhecia verdadeiramente, né? Então, fazer parte desse timaço que é o PDT, nós temos também grandes apoios aí do PSB, que é um partido do qual eu estive lá em 2016, fui reeleito pelo PSB, né, pelo 40, naquela oportunidade aqui em Chapecó. E aí, então, você conhecer de perto esses times, você estar com eles, né, unidos aí nessa candidatura do Merizio, que é bom que se diga que o Merizio não é esquerda, o Merizio é um líder apoiado pela esquerda, né? Ou seja, o Merizio tem na sua frente uma frente ampla, e ele lidera essa frente ampla com apoio dos partidos da esquerda e também do PDT, do PSB, e eu estou impactado positivamente pela grande festa que fizeram, pela organização partidária. Aliás, o PDT foi o primeiro partido a levar a registro seus candidatos, né, de forma muito tranquila. Nós já estamos aí com o CNPJ, já estamos encaminhando essa papelada, né, para que efetivamente possamos nos dedicar aí em corpo inteiro a partir da segunda quinzena de agosto até os últimos dias aí, início de outubro e os últimos dias de setembro. E, Buligão, desde que o senhor decidiu colocar o seu nome à disposição, nas caminhadas que tem feito pelo estado, aqui pela região, como é que você identifica a região, os problemas que aqui a gente tem? Verdadeiramente, Vitor, o que nós temos é uma grande discussão, isso não é só Santa Catarina, né? É o Brasil, mas também Santa Catarina, uma grande discussão ideológica. Caramba, isso dá muita pauta para muitos candidatos, né? Do outro lado, nós temos uma carência de discutir aquelas questões evidentemente essenciais à nossa região e que acaba sendo esquecida. Então, a minha candidatura ela é calcada justamente nas questões reais. Vou te dar um exemplo. Né? A 283 daqui a Seara. Sim. Né? Eu tenho a oportunidade de conhecer essa estrada há 35 anos. Nunca esteve tão ruim. Né? Em alguns momentos até tiveram que patrolar, é melhor tirar o resto de asfalto que tinha, né, para que efetivamente pudesse ter um mínimo de trânsito ali. Né? Essa pauta, por exemplo, eu vejo pouquíssimos políticos defenderem essa pauta. Né? Assim como também a 282. Assim como lá em Itapiranga, o hospital. Quer dizer, uma cidade daquele tamanho, uma cidade importante, com uma indústria muito forte, muito tradicional, né? Não tem uma maternidade. Ou seja, são discussões que eu, vamos dizer assim,
já tinha uma noção, mas que fui efetivamente impactado nessa minha pré-campanha, nessas andanças. Estou trazendo aqui 3 temas, poderia trazer tantos outros, né? Mas nós precisamos, sim, ter candidatos que se vinculem efetivamente com as questões reais, né? Não que não seja importante, Vitor. Não que não seja importante discutir dosimetria de pena, discutir 8 de janeiro. Não estou dizendo isso, mas esse candidato vai se calcar nas questões reais, principalmente aqui da nossa região e do estado de Santa Catarina. Eu conheço o estado, tenho assim portas, né, na maioria dos municípios para falar sobre isso, né? E então tenho feito essas andanças e tenho sentido a carência absoluta de candidatos em Santa Catarina que tenham foco nas questões reais, né? Como te disse, trouxe 3 temas aqui, poderia trazer tantos outros. E falando nessa questão, hoje a região aqui, principalmente Chapecó, enfrenta uma questão que é a centralização, digamos, do hospital regional, e isso acaba trazendo uma superlotação no hospital. Como é que o senhor avalia isso? Como é que tu faz isso? Primeiro, tu fortalece os municípios com as unidades de saúde, né? Lá na unidade de saúde precisa ter remédio, precisa ter médico, precisa ter profissionais lá que atendam para que seja o primeiro filtro, né? Depois tu tens os hospitais, pequenos hospitais, não preciso dizer pequenos, hospitais menores, né, em cidades menores que Chapecó, que são muito importantes que se valorize. O Hospital de Caxambu, visitei ontem. Hospital de Caxambu, Hospital de Nova Erechim, Hospital de Coronel Freitas, Hospital desativado de Itapiranga, que precisa ser reativado, Hospital de Porã, Hospital de São Miguel. O Hospital de São Miguel já tem o hospital regional também. Então, você fortalece, vamos dizer assim, os hospitais que dão sustentação para a média e a baixa complexidade, deixando um hospital como esses hospitais que falei, o de Maravilha, o lá de São Miguel, o Hospital de Xanxerê, o Hospital de Concórdia e o Hospital Regional, para as questões mais complexas, né? As questões efetivamente que talvez a pandemia nos mostrou, né? Grandes questões que nós precisamos atender, que são UTIs, né? E especialidades que não tenhamos distribuído em todos os municípios. Então, a saúde sem dúvida nenhuma, né? E sempre foi pauta, né? O problema é que a saúde hoje está esquecida. Quer dizer, no hospital da criança aqui foi para as mãos do Estado, muito bem, não se discute isso, mas nós precisamos trazer serviços, né, que possam atender as demandas. E novas tecnologias, novos medicamentos, né? Tem um super popular aí, que é o medicamento Monjaro, por exemplo. Sim. Esse uma medicação que ela foi criada basicamente para evitar a diabetes. Entendeu? Então, ou seja, no posto de saúde, que é a porta de entrada do paciente, né? No posto de saúde você recebe quem é, que remédio toma e se tem tendência não à diabetes. Caramba, se tu conseguir tratar a diabetes lá no início, meu amigo, com essa medicação, que é cara, é bem verdade, mas o orçamento público precisa ter essa sensibilidade e trazer uma fatia desse orçamento para medicações importantes, como o Monjaro, um exemplo, né? E tem tantas outras especialidades, mas você precisa ter líderes comprometidos em fazer projetos pilotos com prefeitos, para que isso efetivamente aconteça. Então, imagina, vamos fazer lá, como deputado estadual, uma emenda para que parte dos recursos sejam direcionados ao município, não vou dizer o Chapecó, vou dizer Ceará, ao município de Ceará, para que num posto de saúde lá se tenha encaminhamentos pré-diabéticos, né? Ou diabéticos em estado inicial, que a medicação simplesmente termina com o problema. Tu sabes que terminar com problema de diabetes termina com problema de circulação, termina de obesidade, termina com problemas cardíacos, né? Meu pai era diabético, infartou, né? Ou seja, e tantos casos de vocês que estão nos assistindo aí, mãe, pai, irmãos, né? Eu perdi um cunhado com diabetes também, falei em Ceará justamente porque ele era de lá e lembrei. Ou seja, aí tu me diz assim, então o Buligon está prometendo, Monjar, não, estou prometendo políticas públicas e recursos para fortalecer as unidades de saúde nos municípios para evitar a diabetes.
utilizando o Monjaro e tantos outros medicamentos que, porventura, venham a acontecer aí na iniciativa privada, que tu tem que trazer para o setor público, porque efetivamente cada real que você investir na não diabetes, né, numa futura diabetes, você vai economizar aí 8, 10, nem sei quantos reais aí, com outros desdobramentos que essa doença vai trazer. E Buligão, falando um pouco sobre da sua passagem como prefeito, também foi secretário, né? Como é que você acha que isso contribui para essa fase hoje, novamente, como candidato a deputado? Isso me trouxe uma grande experiência, né? Ter sido prefeito, administrar um orçamento de 1 bilhão na época, hoje é bem mais do que isso, mas na época aqui o meu último orçamento em Chapecó foi de 1 bilhão no ano. Todas as questões que um prefeito enfrenta, e nós aqui tivemos algumas questões muito delicadas, né? Nós tivemos um problema emocional, logo que eu me reelegi, ainda no ano da reeleição, 2016, que vai completar 10 anos aqui, que foi o acidente da Chapecoense, trouxe um impacto social, um impacto sentimental, né, nos colégios, as crianças, nos professores, na população. Nós experimentamos em Chapecó o lockdown antes dele existir, né, porque efetivamente o mundo conheceu o lockdown em 2020. Chapecó teve um lockdown em 2016. Sim. Né, justamente ali no dia 30, dia 1º de dezembro, dia 2 de dezembro ali, efetivamente as portas não se abriam aqui, dado o impacto emocional que teve, né? Eu estive lá, não cumpri algo que não fosse minha obrigação, era minha obrigação cumprir, mas cumpri, né? Conseguimos repatriar os nossos irmãos, os nossos heróis, efetivamente, né? Tanto os feridos quanto aqueles que não tiveram a vida preservada, infelizmente, no acidente. Fizemos movimentos importantes, junto com os colégios, na saúde, nós fizemos movimentos importantes de acompanhamento luto, de saúde mental, e o prefeito, o gabinete, todo mundo, né, se dedicando, a cidade unida em torno dessa questão, ou seja, isso traz uma experiência ímpar, né? Mas não foi só a experiência emocional, foi a experiência também de pagar todas as contas do município. Efetivamente, nós tiramos Chapecó do Serasa. Né? A gente tirou do Serasa. Por quê? Porque nós pagamos todas as contas, fizemos uma gestão inovadora. Vou te citar um exemplo, né? Nós, a partir da nossa gestão, da nossa reeleição, né? Não se cobrou mais asfaltamento comunitário do proprietário. A gente fez uma gestão de não onerar o chapecoense e levar o asfalto. Fizemos ligações asfálticas que ultrapassam 100, 150 quilômetros, se tu contar os recapeamentos, enfim. E fizemos também uma gestão financeira, do qual pagamos todas as dívidas do município, que era quase 70 milhões, e deixamos um crédito de 68 milhões em caixa, mesmo dentro de uma pandemia, que também foi um grande desafio. Essa grande experiência aliada, né, ao fato de eu já ser um cidadão, sou professor, sou advogado, né, conheço orçamento. Né, então é bom que diga para as pessoas assim, eu sou um defensor do resultado e não da briga política. Né? Quem gosta de briga, tenha vontade, candidatos aí que estão brigando. De mim, você não espere isso, espere resultado. Então, quando você tem o resultado na tua cabeça, tu vai buscar articulações para que, efetivamente, os resultados aconteçam. Independente de cor partidária, de ideologia partidária, tu precisa entender que existem 3 orçamentos no Brasil. Um é do município, um é do Estado e o outro é da União. Esses orçamentos, eles abrem e fecham dentro do ano. Se você não tirar a tua fatia desse bolo, isso nunca mais vem para cá. O exemplo disso são as rodovias federais do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Né? O que está acontecendo? Existe uma briga institucionalizada entre o governo do Estado e o presidente do Brasil, que fez com que nós não tivéssemos acesso a orçamentos para arrumar nossas estradas. E a BR-282 está caindo os pedaços, não existe nenhum projeto para logo que traga uma estrutura de duplicação, que traga uma estrutura de sustentação econômica para uma região que cresce, cresce, cresce. Em compensação, o Rio Grande do Sul, quem visita aqui Soledade, Carazinho, né? Quem visita Fontoura Xavier, inaugurou 10 quilômetros da BR-386 duplicada lá. Com todo respeito, a nossa economia é muito mais quente, as cidades aqui são muito mais populosas e nós precisamos que esse orçamento
Não que se tire lá do Rio Grande do Sul, mas que parte dele seja aplicado aqui. Sim. Então, são essas defesas que eu faço e que a pré-campanha e a campanha servem para consolidar. Então, eu fico muito feliz, estava dizendo para ti aqui em off ainda, né? Estou muito feliz porque agora, efetivamente, tu vai para a campanha, né? Tu vai para a campanha com a tua proposta, com o teu santinho, com o olho no olho, com a tua experiência que tu teve como prefeito, como secretário de Estado, com a experiência que tem como pai, como advogado, como gestor, eu também tenho empresa, né? Meu filho, minha esposa, enfim, como cidadão de Santa Catarina, do Oeste, da capital do Oeste e de toda Santa Catarina que eu tive como secretário de Estado. Então, essa experiência me traz muita vontade e muita coragem para fazer aquilo que me comprometo. Resultado, não briga. Briga não espere de mim, né? Porque isso não leva a nada, né? É justamente no equilíbrio das decisões, é no equilíbrio das relações, é no network, essa expressão que se usa muito hoje, né? Ou seja, é assim que se constrói os caminhos. Então, se tu tem 3 orçamentos, por que tu só vai usar um? Né? Tu tem que usar os 3, poxa. Isso é racional. Por que não se discute isso? Então, é essa pauta que eu trouxe na pré-campanha e trarei na campanha. E hoje, Buligão, qual que é o principal problema, a principal assim, coisa que o governo atual deixou a desejar, e como é que você vê também a candidatura do Gelson Merizio? O Gelson Merizio é o melhor dos candidatos. E aí tu me pergunta assim, por quê? Porque eu conheço os 3. Né? O Gelson Merizio é muito compenetrado, é uma pessoa focada, né? Uma pessoa que pensa no resultado, né? Que encontra o caminho mais curto de chegar no resultado e tem grandes articulações. É inegável, né, o poder de articulação que o Gelson Merizio tem, né? Então, talvez esteja aí a grande motivação que eu tenho de estar como pré-candidato e hoje como candidato a deputado estadual, porque sinto que é possível, né? A eleição do Merizio, o Merizio abriu Santa Catarina numa frente ampla, né? Já disse isso e repito, ele não é de esquerda, é um cidadão apoiado pela esquerda e por tantas outras tendências, inclusive a minha, né? E aí você consegue trazer à pauta as verdadeiras decisões. Então, assim, com todo respeito aos demais candidatos, Gelson Merizio é o melhor candidato e será, sem dúvida nenhuma, o melhor governador de Santa Catarina. Eu tenho essa convicção, conheço muito bem ele, convivo com ele há muitos anos. Ele foi um deputado que me ajudou muito quando prefeito, nessa minha pauta de reabilitar as finanças do município, de fazer esses projetos inovadores, como não cobrar o asfalto. Ouvindo o bairro, ele me apoiou muito, porque era lá que eu ouvia as pessoas, era lá que eu construía os caminhos, né? Ou seja, sentindo de perto as pessoas, se aproximando das pessoas, enfim. Acredito muito no Gelson Merizio por essa competência que ele tem. E hoje a gente vive um dilema a nível Brasil, vamos dizer assim, que você é de direita ou você é de esquerda, né? Parece que só tem essa polarização, né? Parece, mas não é. E falando nisso, hoje, você acha que pode trazer alguma, sei lá, complicação para o Merizio, sendo que ele apoiava o Bolsonaro em 2018 e agora ele está com o presidente Lula? Você acha que as pessoas podem assimilar isso? Só demonstra efetivamente qual é a razão da candidatura dele, né? O Merizio, ele vê Santa Catarina em primeiro lugar, entende as demandas de Santa Catarina e busca as articulações para que isso aconteça, né? Vitor, vamos lá. Eleição presidencial, deixa para falar isso no segundo turno. Por que nós vamos discutir com 15 candidatos se vai ter só 2 daqui a 65 dias? Né? Vamos tratar da nossa eleição, que é de primeiro turno. Entendeu? Então, eu vou tratar da minha eleição aqui, Sim. vou tratar e me comprometer que, qualquer que seja o presidente, este cidadão, esse líder, vai articular para que a fatia do orçamento, a fatia que cabe a Santa Catarina, a fatia de grana do orçamento da União e do Estado, venha ser aplicado na cidade, na nossa região e em Santa Catarina. Entendeu? Nós temos que ter clareza nisso. Né? Então, eu sou um candidato a deputado estadual, vou ficar aqui discutindo ideologia e tal. Primeiro que ideologia existe várias. Assim como existe o azul, o vermelho, o amarelo, ou não existe. Né? Então, essa é uma questão que dá para se discutir, e a legislação e a estrutura eleitoral do país diz o seguinte: vai ter um segundo turno. É óbvio que vai ter um segundo turno. Aí, quando ficar os 2 lá,
ou os dois candidatos que vão ficar para o segundo turno, é que se discute essas questões nacionais. Enquanto isso, amigo, nós não podemos perder a oportunidade de, nesse momento em que as pessoas estão voltadas para os candidatos, em que os municípios estão ávidos para resultados importantes, em demandas importantes, historicamente importantes, que estão esquecidas, de nós focarmos 100% a nossa energia nessas demandas, né? Então, para mim é muito claro isso e eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, eu acho que efetivamente as pessoas esperam isso. Os partidos políticos, se tu fizer uma conta, eles têm lá 10% da população que é afiliada a partidos políticos, né? Então vamos lá. Tá, daí tu me diz assim, não é 10, é 12, é menos de 15. E os outros 85% estão esperando de ti que tu diga alguma coisa que possa melhorar a vida deles ou que tenha esperança em melhorar a vida deles, né? E nada melhor do que tu ser um cidadão que já passou por tudo que eu já passei e que tem condições, sim, de vir aqui dizer que posso ajudar e consigo ajudar. Aqui, na verdade, o processo eleitoral da campanha, da pré-campanha, acontece para isso mesmo. Perfeito. E para a gente já encerrar nossa conversa, Buligão, o senhor acredita que falta, então, aqui na nossa região, tanto para deputados estaduais quanto para deputados federais, mais representatividade em pautas nossas daqui? Falta. Fazem 8 anos aí que nós estamos sendo pautados por questões nacionais e até internacionais, né? Não é difícil tu chegar numa casa, né, e as pessoas estarem discutindo o presidente dos Estados Unidos, o Irã, né, que muitas delas talvez nunca tivessem discutido isso, e o asfalto na frente da casa, o lixo na frente da casa, a água na frente da casa, a luz na frente da casa. Isso está se esquecendo. Eu tenho dito que nós não podemos mais, enquanto região, notadamente Oeste, ficar mais 8 anos de costa para os orçamentos. Orçamento é conta bancária. Orçamento é o dinheiro, é onde está o dinheiro para resolver os nossos problemas. Nós não podemos mais ficar de costa para isso, por conta de ideologia. Ideologia não mata a fome, amigo. O que mata a fome é tu ter uns troquinhos ir lá no mercado, comprar arroz e feijão, botar na panela, fazer com uma mandioca e uma galinha, e aí isso mata a fome. Mas se tu não tiver um troquinho, tu não compra. O município é a mesma coisa. Se tem 3 orçamentos, por que nós estamos usando um só? Cadê a conversa? Cadê a pauta? Tu já ouviu alguém falar isso aqui? Tu já entrevistou várias pessoas, né? Então, pelo menos eu quero trazer a esperança de que, efetivamente, se eu tiver o privilégio, né, de ser bem-sucedido nessa campanha, de poder levar isso como pauta. Eu chego aí nos amigos, né, e andado e digo o seguinte, ó, se vocês estão esperando em mim aqui um vídeo nervoso, brabo, briguento, esqueço. Eu quero ouvir de vocês qual a demanda, o que vocês estão sentindo desse momento, né? Como é que estão as questões efetivamente que resolvem o seu problema, né? Como que está o seu negócio, né? Eu sou muito ligado ao Lixo Zero, sou a política do Lixo Zero, que é uma política internacional, sou um embaixador do Lixo Zero, por defendi, institucionalizei aqui em Chapecó na minha época, e o Lixo Zero é uma demanda, inclusive, dos sucateiros, por exemplo. Tu já parou para pensar onde é que foi os carros que tu já comprou? O portão que tu trocou da tua casa, né? Isso efetivamente ele tem ele agita uma outra economia, né? Então, por exemplo, são economias muito quentes e que são absolutamente desprovidas de articulação com o orçamento público, entendeu? Então, você conhecer, chamam isso de economia circular, né? Se essa xícara ela não serve mais como xícara, ela vai servir para outra coisa. Aquele jornal, se não serve mais como jornal, ele vai servir para uma reciclagem, enfim. Tem um jargão científico que diz, né, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, ou seja, eu serei também, né, nessa minha candidatura, um defensor dessa economia circular. Já fiz visitas, conheço disso, mas também não conheço a fundo. Qual que é a demanda? Qual que é a dor dessa gente, né? Efetivamente, isso é ideológico e não é ideológico. Isso o que precisa é orçamento público para agitar essa economia, né? Então, serei um defensor também, trouxe aqui um exemplo de algo que me entusiasma em estar nessa caminhada. Então, quando eu falo lixo zero, não estou falando só do lixo orgânico da tua casa, não. Estou falando da economia circular que o lixo zero traz, que
Tem grandes exemplos no Brasil, alguns exemplos em Santa Catarina, muitos exemplos no mundo, que nós podemos trazer para fortalecer essa economia. Perfeito, Buligon. A gente agradece agora a sua participação aqui mais uma vez. E o Diário de Iguaçu continua de portas abertas para novas oportunidades. Muito obrigado, Vitor. Sempre é uma alegria poder estar aqui. É muito agradável esse momento. E, assim, nesse momento, na verdade, vocês estão fazendo um serviço público, né? Vocês estão trazendo aqui quem efetivamente está entrando em campo, né? Para que a gente possa se comprometer. Então, é um canal espetacular aí para que a gente possa seguir a nossa caminhada. Muito obrigado e um abraço a todos. Este foi Luciano Buligon, candidato a deputado estadual, falando um pouco sobre a sua candidatura, que foi homologada na semana passada, a pautas e também as questões do estado de Santa Catarina. E em breve voltaremos com mais entrevistas.